Mas essa vitimização é uma grande cortina de fumaça que esconde o quê? A realidade que está ali, bem clara para todo mundo. Hoje, os dois clubes de maior torcida do Brasil estão em patamares diferentes do mercado, porque um se estruturou para poder contratar jogadores bons e técnicos caros. O outro não tem essa mesma condição. Ainda assim, insiste em fazê-lo. Aí você olha o balanço do final do ano, é sempre um problema, é sempre uma dívida crescente, uma dívida elevada. A história do estádio empurra o pagamento do estádio para o futuro. E isso vem de quanto tempo? E o mesmo grupo político manda no Corinthians e se reelege trocando a dança das cadeiras ali entre os dirigentes há um bom tempo. Então, acho que existe uma questão que deveria ser olhada com mais carinho pelo torcedor corintiano. Não adianta ficar só praguejando contra o técnico português, por mais motivos que tenham. Deveriam botar uma lupa e olhar para o problema do clube com um pouquinho mais de profundidade. Porque isso que está acontecendo é reflexo da realidade do Corinthians hoje. Não tem condições de competir com o Flamengo no mercado. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui. É claro, nação, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores, do nosso Mengão. Vocês viram aí, né? O Mauro César Pereira já deixou claro, mandou o recado, foi na raiz do problema. Os caras estão querendo se vitimar com o lance, né, do Vitor Pereira, mas estão esquecendo que os problemas do Corinthians é muito maior, né, do que somente sogra de Vitor Pereira, né, e estão focados nisso aí. E competir com o Flamengo no mercado hoje, né, você viu aí o recado do Mauro César Pereira e você vai ver, tá, o que foi falado aí por vários debatedores sobre toda essa história, porque o chororô ainda continua, é o chororô parte 3, tá? Os caras já superaram o Botafogo, né? Já superaram o Botafogo no chororô e eu tô gostando demais de tudo isso. Eu quero mais é que eles continuem chorando as pitangas. E nós, é claro, vamos assistir aqui o que eles falaram, né? O que todos esses debatedores falaram aí da Jovem Pan. E é claro que eu vou trazer tudo para vocês. Só quero pedir rapidamente, se você puder, né? Aqui embaixo tem um botãozinho, por gentileza. Clica ali nesse botãozinho para se inscrever aí no nosso novo projeto, nosso trabalho, né? Aqui desse canal de corte, canal de react. Então vai aqui embaixo, se inscreva ali, do lado tem um sininho, clica nesse sininho para ativar as notificações. E aí toda vez que nós lançarmos bons conteúdos como esse, você vai receber aí em primeira mão. E também, é claro, se ainda não deixou o seu like, cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançar mais torcedores da nação rubro-negra. Vamos lá, vamos ouvir o que esses caras falaram, porque tá bom demais ver esse chororô parte 3 e eu quero ver. Vamos lá. Presidente do Corinthians sobre o Vitor Pereira. Não, sei lá, é problema deles, né? Não tem muito o que falar, não. Falar o que disso? O que eu não entendo é o seguinte, eu compreendo o incômodo corintiano com a forma como o Vitor Pereira fez tudo isso. Ele sai do clube, aí alega que é um problema de saúde na família, mas na verdade o site Meu Timão publicou há muito tempo, bem antes de Vitor Pereira e o Flamengo se aproximarem, que a saída do técnico não era só por isso, era por questões técnicas, ou seja, ele queria contratações, jogadores, um perfil de elenco que o Corinthians não poderia lhe oferecer. Isso é informação do site Meu Timão, que cobre muito bem o dia a dia do Corinthians. Tudo indica que essa informação estava corretíssima, né? Porque por que ele vai para o Flamengo? Porque o Flamengo hoje tem condições de oferecer ao técnico, Vitor Pereira ou qualquer um outro, mais do que o Corinthians pode oferecer. Agora, por que o Flamengo pode oferecer mais do que o Corinthians? O Flamengo é maior que o Corinthians? Não, são dois grandes clubes. Eles se equivalem. Tem grandes torcidas. O Flamengo tem mais torcida. O Corinthians também é enorme, está no principal mercado do Brasil. Por conta da gestão. Da gestão de dirigentes do Corinthians, que criaram uma dívida muito grande, tem a dívida do estádio. Então o Corinthians não consegue hoje competir com o Flamengo no mercado por conta da gestão, por conta dos dirigentes. E a posição errada, certa, questionável, condenável ou não do Vitor Pereira, ela é reflexo desse contexto no qual o Corinthians se enfriou. E me chama a atenção como pouco se cobra boa gestão no Corinthians. Devem cobrar sim do Vitor Pereira, devem questionar o Vitor Pereira, também acho que ele não agiu corretamente, mas essa vitimização é uma grande cortina de fumaça que esconde o quê? A realidade que está ali, bem clara para todo mundo. Hoje, os dois clubes de maior torcida do Brasil estão em patamares diferentes do mercado, porque um se estruturou para poder contratar jogadores bons e técnicos caros. O outro não tem essa mesma condição. Ainda assim, insiste em fazê-lo.
Aí você olha o balanço do final do ano, é sempre um problema, é sempre uma dívida crescente, uma dívida elevada. A história do estádio, empurra o pagamento do estádio para o futuro. E isso vem de quanto tempo? E o mesmo grupo político manda no Corinthians e se reelege trocando a dança das cadeiras ali entre os dirigentes há um bom tempo. Então, acho que existe uma questão que deveria ser olhada com mais carinho pelo torcedor corintiano. Não adianta ficar só praguejando contra o técnico português, por mais motivos que tenham. Deveriam botar uma lupa e olhar para o problema do clube com um pouquinho mais de profundidade. Porque isso que está acontecendo é reflexo da realidade do Corinthians hoje. Não tem condições de competir com o Flamengo no mercado. E está na cara que a informação do site Meus Timão estava certa. Agora, errou o Vitor Pereira? Claro, ele fez da maneira errada. Ele deveria ter dito a verdade. Eu estou saindo porque aqui eu não consigo mais acrescentar nada, porque eu precisaria de um grupo de jogadores que o Corinthians não pode me oferecer. Seria indelicado? Talvez, mas seria pelo menos algo que eu deixaria livre das críticas que ele está recebendo merecidamente. Ele merece ser criticado. Agora, eu acho também que tem muito apequenamento de parte dos jornalistas corintianos e imprensa e torcida do Corinthians. Gente, é só um técnico. Ganhou o que no Corinthians? Não ganhou nada. Segue a vida e ele que vai trabalhar em outro lugar. No caso no Flamengo, poderia ser no Fluminense, no Internacional, no Palmeiras, não importa. Ele segue a vida dele. Eu acho que tem que ter um pouco de altivez aí também, né? Vamos lá, é o Corinthians, vamos em frente e um abraço. Vem pra lá, vai pra onde ele quiser. Não é a primeira vez na história do futebol que alguém sai de um clube grande para outro. Às vezes até de um rival para outro. De um rival direto, já aconteceu no Brasil e em outros países. Bom, e eu tenho aqui também, pilhado, a declaração do Duílio. Ele falou isso aqui também sobre o Vitor Pereira. Abre aspas. Fizemos todos os esforços para que ele ficasse. Oferecemos um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Deixamos claro que tinha carta branca para trabalhar. Em 2022 trouxemos os reforços que ele quis. Rafael, Fausto, Yuri Alberto, Maicon, Júnior Moraes, e que nesse ano o time ia se reforçar. Todas as condições foram oferecidas, fecha aspas. Então tá aí, o Duílio disse isso também sobre o Vitor Pereira, que todas as condições foram oferecidas. Pilhado. Pedro, tem essa situação, né, da diretoria, ela esconder muitos problemas, jogando pro lado do torcedor, jogando pro lado do treinador, jogando pro lado do jogador. Muitas vezes, dirigente, eles fogem dos assuntos que importam e se aproveitam de situações fora de campo para jogar a culpa para jogador e treinador. Mas eu acho realmente, não tem como, né? O Mauro falou tudo. O Vitor Pereira, ele não deveria ter usado a situação da sogra, não deveria ter falado de problema de saúde, se isso não era verdade. Porque aí realmente fica muito feio. Porque a gente lembra da coletiva que o Duílio deu há 2 ou 3 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, que, né, se organizou toda uma coletiva, a gente estava até no Canelada, ao vivo, a gente achou que iam anunciar que ele sairia do clube, e aí o Duílio disse, não vamos definir a saída do Vitor Pereira até o fim do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Pereira mantendo sempre aquela justificativa. Tenho problemas de família, problemas de saúde, minha sogra está doente. É claro que o torcedor corintiano, ele vai se sentir traído e com toda a razão. Porque se o Vitor Pereira fala a verdade, não para a torcida, mas para a diretoria, como disse o Mauro, era só ele falar, aqui eu não tô conseguindo implantar meu trabalho, aqui eu não tô achando certo o que eu tô vendo aqui nos bastidores, muitas dívidas, o que for. Não sei por que ele não ficou no Corinthians. Até porque, né, o Mauro chamou a atenção que a situação do Flamengo é muito melhor que a do Corinthians. Mas o Corinthians, muitas vezes, ele gasta o que ele não pode. Né? Ele gasta, foi o que o Pedro falou aí. O Duílio disse, eu contratei os reforços que ele pediu. Agora, também não sabe se incomoda ao treinador a situação do clube, se o clube está devendo, o que ele percebe ali nos bastidores, na diretoria, a relação da diretoria com torcida. A gente não sabe o motivo. Agora, que ele fosse franco com a diretoria corintiana, porque ficou muito feio. Aí a gente fica vendo aí memes na internet, né? Agora o novo meme é uma senhora dançando e dizem que a sogra do Vitor Pereira que está recuperada, que já está bem. E ele vai ser, sim, motivo de muitas críticas. Eu acho que o torcedor, ele tem a razão dele.
para ficar revoltado com a forma como o Vitor Pereira saiu. Até porque tem uma certa rivalidade entre Corinthians e Flamengo. Os dois disputaram agora uma final de Copa do Brasil. São as duas maiores torcidas do Brasil e a gente sabe que fica aquela disputa de qual é a torcida mais fanática, qual faz mais a diferença. Tem uma certa rivalidade. Claro que não é igual Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, mas tem uma rivalidade entre Flamengo e Corinthians. E aí, claro, a torcida do Flamengo provoca de um lado e gera uma revolta ainda maior corintiana. Eu concordo com o Mauro. O corintiano tem toda a razão para estar atacando o Vitor Pereira, porque ele não foi franco, ele não foi sincero e, diga-se de passagem, não acho que ele fez um trabalho maravilhoso, longe disso, e foi muito valorizado no Corinthians. Eu acho até que ele foi mais valorizado do que ele merecia, pelo que ele fez nesse ano pelo Corinthians, pelo futebol que o Corinthians mostrou. Então, a diretoria valorizou, o torcedor valorizou e ele saiu de uma forma feia. Saiu com mentira, saiu com falsidade e a gente sabe que torcedor não perdoa isso no futebol. Aí, cabe ao Vitor Pereira agora fazer o seu trabalho bem feito no Flamengo para pelo menos ficar muito querido de um lado e odiado do outro. Pela torcida corintiana, é óbvio, o Vitor Pereira nunca será perdoado. Agora cabe aí a gente ver como vai ser a relação dele com a torcida rubro-negra. Depois do que aconteceu nas últimas horas, na minha maneira de ver, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, decidiu dar uma coletiva em função do anúncio, digamos assim. Não foi um anúncio oficial, mas nas últimas horas, olha, atenção, chegou mesmo, Vitor Pereira agora é oficial e enfim, todo mundo sabe o que aconteceu nas últimas horas. Pressionado por tantas cobranças, ele decidiu, está apertado, numa situação que provocou um desconforto grande mesmo, organizar uma entrevista coletiva, que nós mostramos um trecho. Aliás, uma das perguntas foi feita pelo Kaique Silva, o repórter aqui da Jovem Pan. E ele claramente mostrou desconforto, disse isso que todo mundo sabia, que o técnico não falou a verdade, essas coisas todas. Eu gostaria de esperar a entrevista coletiva primeira do professor Vitor Pereira. Eu acho que é muito importante. Ele vai dizer, porque eu também considero que esse não foi apenas um motivo. Eu nem sabia a doença da sogra dele. É uma doença progressiva, pelas informações dos companheiros de Portugal, que não tem reversão, né? E que há necessidade de um cuidado muito especial. Agora, eu não sei em que grau isso tudo está, e que quem cuida, pelas informações que nós recebemos, é a esposa do professor Vitor Pereira. Isso é uma doença que provoca grande desgaste, especialmente para a família. Eu sei de tudo isso. Então, eu gostaria muito de ouvir a entrevista coletiva do professor Vitor Pereira, porque eu acho que nessa entrevista dele, ele vai dizer, imagino, o caso da doença da sogra, não pode ter sumido da noite para o dia e não pode ter melhorado da noite para o dia. E deve dizer os outros motivos. Eu acredito nessas informações. Devem ter outros motivos que ele percebeu que não seriam superados e foi embora. Aparentemente, esse é o cenário que eu tenho. Então, até agora, o vilão total, e na visão de todo mundo, e é verdade, nesse episódio é o professor Vitor Pereira. Nada contra Flamengo nem Corinthians. Eles devem ter criado estar vivendo um certo desconforto, mas entre as equipes, um cara livre no mercado foi consultado e aceitou trabalhar. Esse é o cenário. Tá certo? Agora, o corintiano está muito inconformado com a maneira que ele foi informado. Olha, é um caso gravíssimo, vou embora e vou ficar à beira da cama. Foi mais ou menos isso, ou não? Vou sair e vou ficar à beira da cama. Não foi isso que aconteceu. Então, provoca esse tipo de reação. A entrevista do professor Vitor Pereira pode ser esclarecedora para que depois a gente tenha uma convicção. Olha, diante desse quadro todo, não tem santo nessa história,
ou então realmente foi por esse motivo. Enfim, é bom aguardar um pouquinho mais, não custa nada. Dentro de 2 ou 3 semanas, o professor Vitor Pereira vai dar uma entrevista de apresentação oficial no Flamengo e imagino que essa seja a primeira pergunta a ser feita na coletiva. Não vão perguntar, Lisboa é linda? Não dá para perguntar isso. Sogra, é o mais importante, a saúde da sogra. E justamente a única pessoa na vida nos últimos tempos que fez uma ode à sogra, um carinho à sogra, e depois o pessoal pode usar contra ele. Pode ser usado contra ele o último romântico, o último respeitador. Vai lá, Mauro Betting, sobre essa situação envolvendo o Vitor Pereira, hoje a coletiva do Duílio Monteiro Alves. Então, é só assumir a questão, né? Pode ter, ainda mais uma questão pessoal, não é só para o Vitor Pereira, para qualquer pessoa. Nunca vão colocar em dúvida uma questão pessoal. Mas da maneira como ficou, certas coisas melhor não fala nada. Tipo o Guerreiro, naquele vai ou não vai para o Flamengo em 2015, o Guerreiro falou, no Brasil eu só jogo no Corinthians. E no Flamengo, no Internacional, no Avaí. Se ele não falasse nada, o Guerreiro, era compreensível ele ir para o Flamengo naquele momento, como ele foi. Se o Vitor Pereira fala, olha, por questões pessoais, eu não posso nesse momento, ou vamos torcer, ou porque realmente não recebi os reforços que eu queria, porque eu quero morar no Rio de Janeiro, quero ter um time que tem mais dinheiro hoje, ter mais elenco, um time que vai ser campeão, que acabou de ser campeão da América de novo, acabou de ganhar mais uma Copa do Brasil. Tudo normal, você deve ficar chateado como ficou, mas se a torcida do Corinthians já ficou chateada com o Guerreiro, que fez os gols do título do bicampeonato mundial em 2012, imagina o Vitor Pereira, que foi muito mal em clássicos, conseguiu ir longe na Copa do Brasil, na Libertadores, não fez uma grande Libertadores, mas perdeu para esse mesmo Flamengo futuro, atual campeão da Libertadores. Quer dizer, o Vitor, acho que no final das contas ele saiu com um astral melhor do que se imaginava, mas agora virou um caso, até infelizmente, lamentavelmente, e todos queremos paz, o jogo da Neoquímica Arena entre Flamengo e Corinthians, que o Vitor Pereira seja expulso no jogo anterior, que não vai ser fácil. E para você, Piperno? Olha, você sabe que a gente vem de um ambiente político aí, na eleição e tal. E aí eu estava me lembrando de um ex-governador que resolveu mudar de lado, Vanderlei. Ele apoiou um cidadão em 2018, aí depois, um ano depois, ele acabou indo para a oposição, né? E o eleitor não perdoou mais. O eleitor, ele suporta muitas coisas, as pessoas em geral, mas traição é um negócio que dói muito, e no futebol não é uma coisa diferente, né? A gente já cansou de ver, por exemplo, o jogador, lembra a história do Rincon lá, fizeram uma nota lá, enfim, quando ele foi jogar, não, aliás, Marcelinho, né? Ele foi pro Santos. O Santos, a torcida fez lá um dinheiro falso com a cara dele, traidor, não sei o quê. O Ganso, quando foi pro São Paulo, o torcedor não gosta muito disso. Agora, eu acho que o professor Vitor Pereira, ele vai receber, obviamente, a mesma contestação por parte do torcedor do Corinthians, porque ele fez tudo errado. O Flamengo aproveitou uma oportunidade de mercado. Queria um cara... Olha, o Flamengo só olha para o outro lado do Atlântico, a não ser para uma solução emergencial, como foi agora o Dorival, mas de resto, quando ele tem a temporada toda para ir para o mercado, ele vai buscar alguém da Europa. E aconteceu. E agora ainda surgiu a chance dele ter aqui um europeu que já tinha uma experiência de quase um ano de futebol brasileiro. Ótimo para ele. Contemplava aí as necessidades. E o Corinthians ficou realmente com o papel de o enganado, o bobo, o tolo da história, porque inclusive quando o Vitor Pereira sai no final do ano, no dia 13 de novembro, quando é anunciado oficialmente a saída dele, coisa que todo mundo já desconfiava, sabia, esse mesmo Duílio leu uma carta em que ele dizia, olha, aqui ele chegou como, enfim, se tornou meu amigo, mas vai embora mais do que isso, vai embora como um irmão e tal, encheu a bola aí do português. E de repente acontece tudo isso. Então eu acho que o técnico foi cínico e faltou, assim, ele tinha todas as chances do mundo de ser honesto com o Corinthians e falar, Corinthians, é o seguinte, eu quero um outro projeto de trabalho, eu fui várias vezes campeão no Porto, eu quero ter a chance de voltar a ser campeão, infelizmente hoje aqui no Corinthians não dá. Ele não fez isso. Agora, o que fica também dessa entrevista do Duílio hoje é que ele deixa nas entrelinhas lá a possibilidade do Corinthians reforçar muito para essa temporada. Ele fala isso aí. Então, o torcedor do Corinthians também vai cobrar esse tipo de promessa. Como você sabe, eu adoro série Netflix. O último capítulo ainda não chegou. O último capítulo para fechar
É a entrevista do professor Vitor Pereira. Até agora, tudo encaminha para um cara que mentiu e que deu um capote num clube que o tratou com muito carinho e respeito. Talvez não tenha oferecido todas as condições que ele pretendia, né? Mas esse é o cenário. O último capítulo é, para fechar, beleza? Fim. É a entrevista do professor Vitor Pereira. Dependendo do que ele falar, ele vai sair realmente com essa imagem toda que nós aqui, pelo menos com tudo que recebemos, fizemos, que é um cara que mentiu para acontecer tudo isso. A frase dele é, não, entre aspas, né, que a gente até repercutiu bastante ontem aqui no portal da Jovem Pan. Não vou para clube nenhum ao deixar o Corinthians. Eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar o processo da doença da minha sogra. A entrevista que ele deu para a ESPN. Não, mas não é essa? Esse é outro capítulo. Essa é a versão final, por enquanto. Então, assim, em cima disso que o Mauro acabou vai ter que ser falar, um Hitchcock para criar algo diferente. O que é que pode ter, o que pode minimizar ou pelo menos explicar? É o seguinte, olha, eu fui para casa, graças a Deus. Segundo o Mauro, cheguei lá, não sei o que aconteceu, minha sogra estava saltitante. Pronto. E com a camisa do Flamengo, né? Pode ser, se ele falar isso. Agora, ele pode falar, não, é isso, realmente, mas além disso, existe isso. Eu, já que o Mauro César citou o meu timão, né, que faz um trabalho ótimo mesmo, cobrindo o Corinthians, logo que foi dito e quando foi criada essa possibilidade, eu falei assim, será que pode ter acontecido o seguinte, eu nem sei se o Corinthians fez isso, mas se fez, alguém vai me esclarecer. Pode ser que o Flamengo, além da proposta, porque o que o Flamengo pode pagar mais do que o professor Vitor Pereira recebia no Corinthians? Pelas informações que se tem, que ele recebia em dia. Pelo menos o Vitor Pereira recebia em dia lá no Corinthians. Ele pode pagar um pouco mais, mas é um salário respeitável, tá certo? Imagino. Então, o que o Corinthians pode... Será que o Flamengo ofereceu total retaguarda para cuidar dessa senhora? Pode ser também. Tipo, olha, vamos trazer toda a família para o Brasil, toda a família, esposa, filhos, toda a família, e também essa senhora, e aqui no Rio de Janeiro, ou em tal lugar, não interessa, existe uma clínica especializada e que vamos colocar uma van aqui na porta para a família visitar a hora que ela quiser, vai ter uma total retaguarda. Será que é isso? Ele pode falar isso na entrevista. Então tá aí, né, pra vocês, né, você vê que a choradeira não para, e o Mauro César mandou a letra, né, é muito vitimismo, é muita choradeira, é uma cortina de fumaça, é essa a verdade, né, a diretoria do Corinthians está aproveitando a situação, né, pra poder se garantir na próxima temporada. Se tudo der errado, vai colocar a culpa no Vitor Pereira, né, e vai tirar o deles da reta. Então isso daí, você que é torcedor corintiano, além da choradeira, ó, acorda com a diretoria, eles estão aí, ó, fazendo uma cortina de fumaça, se vitimando, falando que o Vitor Pereira deixou na mão, né, aquele cachorrinho com o rabo entre as pernas, mas nós sabemos que o Corinthians é uma bagunça, hoje esse Corinthians está uma bagunça. E eu vou falar para vocês, galera, ó, o trabalho do Vitor Pereira foi bom no Corinthians, mesmo sem ter, né, feito uma pré-temporada, ele fez um bom trabalho, os caras eram para ser gratos, tá? Não ficar nessa vitimização toda, o cara não fez nada de errado. Ele simplesmente cumpriu o contrato dele até o final e disse tchau, tô indo embora. Pronto, acabou. Tem nada de errado nisso. Beleza, galera? Então é isso, nação. Quero agradecer a você que ficou aí até o final. Não saia de jeito nenhum sem se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like para ajudar no crescimento do trabalho. Ativa a notificação do sininho e também curte aí esse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui para você com mais informações do Mengão, do nosso canal principal de informações do Flamengo, a Flalusquinhos, beleza? Então tá aí, ó, mais informação do Mengão pra você, tamo junto, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!